E aí galera, mais um vídeo aqui da nossa parte iniciante no CT Super Poker. No vídeo anterior a gente falou sobre os tipos de poker, né? O Texas Hold'em, o Omaha, que existem vários tipos de poker, a gente não detalhou cada um deles, mas a gente falou que existem vários tipos de poker, que poker não é o Texas Hold'em. O Texas Hold'em é um tipo de poker, só isso. E daí a gente falou que para cada uma dos tipos de jogos, né? Texas Hold'em, Omaha e Stud, por aí vai, a gente pode ter modelos de jogos diferentes. Cash Game, Switch and Go e o torneio. Então, falamos sobre como funciona o Cash Game, como funciona o Switch and Go e como funciona o torneio. Ou seja, existe Cash Game de Texas Hold'em, Cash Game de Omaha, Cash Game de todos os outros tipos de jogos de poker. Existe Switch and Goes para cada um deles e torneios de cada um deles da mesma forma. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente vai jogar a World Series of Poker em Las Vegas, são 67 eventos, cada um com um valor de entrada diferente, um tipo de jogo diferente, uma estrutura diferente, e para cada um deles é dado um bracelete de campeão mundial. Então você pode escolher qual é o seu melhor jogo, se você joga melhor Texas Hold'em, se você joga melhor Omaha, se você se adequa mais ao buy-in tal, faz parte da sua realidade de caixa pagar um valor de entrada tal, um valor de entrada Y, X, por aí vai. Beleza? Então agora para dar mais um passo na construção desse conteúdo de iniciante para vocês, a gente vai falar do jogo que é a maior febre no mundo inteiro, que é o jogo que explodiu o poker não só nos Estados Unidos, como na América Latina, na Europa, na Ásia. Hoje em dia o poker tá uma avalanche gigantesca em todos os lugares, todo o mundo inteiro, justamente pelo Texas Hold'em. Ou seja, o Texas Hold'em é um jogo onde eu vou começar falando para vocês das regras, mas ele é um jogo que ele tem um histórico, não é o jogo mais antigo de poker. O jogo mais antigo, principalmente aqui no Brasil, quando a gente fala poker, as pessoas lembram muito do jogo do Five Card Draw, que é o nome dele nos Estados Unidos, que é o poker fechado, que se fala aqui no Brasil. Então o poker fechado era um jogo onde você recebia 5 cartas, e aí você poderia trocar as cartas em algumas regras diferentes para cada lugar. Tem lugar que você só podia trocar X número de cartas, tem outros lugares que você podia trocar quantas cartas você quisesse. Isso gerava um conceito de informação de apenas uma etapa. Ou seja, a informação que você tinha sobre os seus oponentes e na mesa de poker era: cada jogador recebia 5 cartas, segurava elas na mão, e aí você falava de um por um. Quantas cartas você quer trocar? Ah, eu quero trocar 2. Então o cara entregava 2 cartas e o dealer dava 2 novas cartas para ele. E aí ele pegava e combinava aquelas 2 cartas com aquelas 3 que ele tinha segurado. E hoje em dia esse tipo de poker praticamente morreu, ele não existe mais, existe muito pouco, não só aqui no Brasil como lá fora também. E o que fez ele morrer é exatamente esse número de quantidade de etapas de informação. É muito pobre em termos de etapas de informação, você só tem um tipo de variável a ser considerada, que é a troca de carta. É uma vez só a troca de carta. Isso não gera uma ação muito grande, não gera um conteúdo de aquisição de informação muito grande para os oponentes, então ele acaba não tendo uma habilidade tão pré-estabelecida como existem nos outros tipos de jogos hoje em dia. Longe de dizer que o poker fechado é um jogo de azar ou de sorte, não é nada disso, é um jogo de habilidade também, mas ele não tem tanta variável que transforme o jogo em tão atrativo assim, tão bacana assim, a ponto de se comparar com o Texas Hold'em, beleza? Então vamos ao Texas Hold'em. A regra básica do Texas Hold'em é: uma mesa é composta de normalmente 9 pessoas, existem várias outras formatações, mas normalmente uma mesa é composta de 9 pessoas, então se você for organizar o seu home game em casa aí, você coloque 9 pessoas na mesa, que é o jogo mais legal que tem. Não é o mais agressivo, não é o que mais tem ação, mas é o jogo mais comum, é o jogo onde as pessoas mais se divertem. Então você tem 9 pessoas na mesa, cada jogador vai receber 2 cartas. Então é composto de um baralho só, se jogam com 52 cartas, não 2 baralhos, como eu às vezes recebo perguntas aí no Twitter e no meu e-mail. Então o jogo é composto de um baralho só, em onde cada jogador vai receber 2 cartas. Depois que esse jogador receber 2 cartas, vai existir a primeira rodada de aposta. Ou seja, partindo do princípio que a gente está jogando, vou citar como exemplo, a gente está jogando um Switch and Go, certo? Então a gente elaborou um Switch and Go lá em casa, pediu umas pizzas e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, formatar quantas fichas vão ser entregues para cada jogador, depois que a gente decidir qual é o valor que a gente vai jogar, né? Vamos supor que a gente vai jogar por 10 reais. Então, cada jogador paga os 10 reais, um caixa aí escolhe um cara para ser o caixa, ele recebe os 10 reais e guarda a premiação ali no cantinho da mesa, beleza? A partir daí a gente define qual é a estrutura de Switch and Go que a gente vai armar. Então a gente vai armar 1.500 fichas para cada jogador, ou 3.000 fichas para cada jogador, ou 5.000 fichas para cada jogador. O que difere você dar menos fichas ou mais fichas? Quanto menos ficha você der,
mais o fator sorte vai influenciar. Por quê? Porque o cara não vai ter muita manobra para agir. Ele não vai poder passar muito blefe, ele não vai poder pagar para ver se bate um flush draw. Algumas possibilidades que depois vocês vão entender o que eu tô falando quando vocês estiverem no final do nível iniciante pro nível intermediário. Mas o poker você precisa de manobra. Você precisa ter fôlego para poder agir contra os seus oponentes. O sinônimo desse fôlego é ficha. Você precisa ter ficha. Se você fizer um sit and go, onde os pingos são 25, 50, e você dá 200 fichas para cada jogador, ele não tem muitas mãos para escolher jogar. Ele vai ter que simplesmente escolher uma ou duas mãos, jogar, se ele ganhar ele fica feliz, se ele perder ele vai ter que sair e esperar o sit and go acabar para ele poder participar do próximo, certo? Se você elabora que os pingos obrigatórios do jogo vão ser 25, 50, e você dá 5.000 fichas para aquele jogador, ele tem muito mais possibilidade de fazer as graças dele, de fazer as tentativas de blefe, de fazer as tentativas de extrair valor numa mão que realmente ele acertou alguma coisa, e por aí vai. Então, quando você estiver fazendo seu home game, decida primeiro quantas fichas cada jogador vai receber. Não cometa o erro também de dar muita ficha, que senão esse torneio não acaba nunca. Se xingou, os caras vão ficar na sua casa aí até a madrugada do dia seguinte. Então, normalmente um valor legal para você fazer o sit and go em casa é 25, 50, cada jogador começa com 5.000 fichas. É uma estrutura bacana de se formatar. A partir daí, o legal também é você sortear o lugar de cada pessoa. Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente, no intermediário e no avançado, que quando você senta à esquerda de um jogador, você tem muita vantagem sobre o jogador da direita. Isso vocês vão entender lá na frente. Mas já se preparem para ir no caminho legal, né, de CT Super Poker. Não vamos fazer a coisa errada. Então, se você sentar numa mesa do lado esquerdo, se o Akari estiver do seu lado esquerdo, eu vou ter mais vantagem do que se eu estiver do lado direito. Beleza? Guarda isso daí para depois eu explicar para vocês lá na frente. Então, o que acontece? Sorteia os lugares, pega lá uns papeizinhos de 1 a 9, cada um pega um número, sorteou, sentou as 9 pessoas. Normalmente o Sit 1, que é a primeira pessoa à esquerda do dealer, então o dealer é o cara que dá as cartas, né? Escolhe um amigo aí que não quer jogar, que não sabe jogar, para ele ser o cara que vai ficar distribuindo cartas. Ele senta na mesa, o cara que está à esquerda dele é o assento número 1, é o Sit 1. Assento número 1, assento número 2, assento número 3, por aí vai, até os 9 assentos. Esse cara, em teoria, ele vai ser o dealer, ele vai ser o botão, a posição em que é a mais privilegiada do jogo, que vocês vão entender lá na frente. Mas normalmente tem um botãozinho branco, como vocês estão vendo aí na tela, tem um botãozinho branco na frente do dealer. A pessoa à esquerda do dealer é o Small Blind. A pessoa à esquerda do Small Blind é o Big Blind. Essas duas pessoas, o Small Blind e o Big Blind, que é o pequeno pin, a pequena cega e a grande cega. Essas duas pessoas à esquerda do dealer, elas são as únicas pessoas naquela rodada, naquela mão que eles vão jogar, que obrigatoriamente vão tirar alguma coisa das suas fichas, do seu stack de fichas que a gente chama, e vão ser obrigadas a colocar na mesa sem ver as cartas que elas receberam ainda, beleza? A boa notícia é que quando acaba aquela mão, o botão do dealer vai para a pessoa que era o Small Blind na mão anterior, aí a pessoa da esquerda passa a ser o Small Blind, a pessoa da esquerda dele passa a ser o Big Blind. E aí o jogo vai correndo, o dealer vai passando para cada uma das mãos. Cada jogador nessa mesa vai receber 2 cartas, certo? Então vão ser distribuídas uma carta para cada um, depois outra carta para cada um. A partir daí começa a rodada de aposta. A primeira pessoa a agir é a pessoa que está sentada à esquerda do Big Blind. Então essa pessoa ela tem 3 opções. Ela vai olhar as cartas dela e ela vai decidir se as cartas dela são saudáveis, são positivas, ela gostou, se ela se apaixonou pelas cartas dela ou não. E ela vai ter 3 opções. A primeira, pegar as cartas dela e jogar fora e não mexer naquelas 5.000 fichas que ela recebeu. A segunda opção, ela pagar o valor mínimo do Big Blind. Então vamos supor que os blinds foram definidos como 25, 50. Então ela tem 5.000 fichas, ela pode pagar os 50, a partir daí ela tá no jogo. Ela não joga as cartas dela fora. Não joga as cartas dela fora. Ela começa a decidir, ela começa a participar do jogo e vai tomar as decisões em todas as instâncias que aquela mão vai ser jogada. E aí passa a ação para a pessoa da esquerda, que vai ter ela paga 50 ou ela tem a opção de subir a aposta dela. Subir a aposta dela pro valor que ela quiser. Ela pode subir para 100, para 150, desde que o mínimo seja o valor do Big Blind dobrado, sendo que ela vai ser a primeira pessoa que vai subir alguma coisa. Então ela pode subir para 100, para 150, para 125, para 250, para 1.000, para 2.000, para 4.000, para 5.000, para o que ela quiser. Se ela for 5.000, ela tá all in, que é a expressão que a gente ouve tanto falar. Ou seja, ela pegou todas as fichas dela e colocou no meio da mesa. E daí por diante, cada pessoa vai tomando a mesma decisão, dependendo da decisão da pessoa anterior. Se alguém subiu 150, a partir daí a pessoa à esquerda dessa pessoa que subiu 150, ela tem a opção de jogar as cartas fora, de pagar, mas não mais os 50, que é o valor do Big Blind, e sim o valor da aposta que subiu, que é 150. Ou ela tem o direito de resubir, subir quanto ela quiser. De 150, daí
para frente na diferença da primeira aposta com a segunda. Ou seja, ela pode subir 350, 450, 500 e por aí vai. Beleza? Quando completar essa primeira rodada de aposta, quando todas as apostas se equipararem, aí começa o jogo de pôquer. Beleza? E aí nós vamos falar para vocês no próximo vídeo quais são as próximas ações que as pessoas podem tomar e qual é a dinâmica do jogo em termos de informação. Fechado? Então valeu, fica com a gente, tem mais vídeo aqui da parte iniciante no CT Super Poker.